Fala pessoal, sejam muito bem-vindos. Hoje o assunto é recursos hídricos. Você sabe quando surgiu a Política Nacional de Recursos Hídricos? Você sabe o que é Comitê de Bacias? Então fica no vídeo que a gente vai conversar um pouquinho disso para você entender o que é e como que funciona para você se apropriar do assunto, tá bom? Vamos lá! Bom, então vamos lá. O que é a Política Nacional de Recursos Hídricos? A Política Nacional de Recursos Hídricos ela foi instituída através da Lei 9433, que é mais conhecida como a Lei das Águas. Ela foi publicada em 1997, quando então o presidente Fernando Henrique Cardoso ele entendeu junto dos seus pares, dos seus ministros ali, a necessidade de criar uma Política Nacional de Recursos Hídricos para alinhar algumas estratégias e, obviamente, entender como que isso deveria funcionar da agora para frente, entendendo ainda que a água é um bem comum de direito de todos e que todas as nossas futuras gerações também têm o direito de receber água em quantidade e qualidade lá no futuro. Então, pensando nisso, partindo do conceito de que a água é um direito de todos, não só uma necessidade básica, mas é um direito constitucional de todos, foi necessária a criação da Política Nacional e, naquele momento, entendeu que dentro da Política Nacional cabia uma figura que são os comitês de bacias. Os comitês de bacias, eles são parte da Política Nacional de Recursos Hídricos, assim como os Conselhos Nacionais de Recursos Hídricos, que é o Conselho Nacional principal, e os Conselhos Estaduais de Recursos Hídricos, que todos têm com esse principal objetivo de garantir que a água exista em quantidade e qualidade para a nossa geração e para as futuras gerações, tá? A Política Nacional de Recursos Hídricos ela ainda veio com algumas diretrizes e alguns fundamentos que é importante a gente colocar aqui. Primeiro, que a água é um bem de domínio público. Então, naturalmente, você vai poder usar um bem público como se fosse uma concessão, como se fosse um empréstimo. O governo te permite utilizar a água, mas a água é do poder público, não é privada. A água não é sua ou minha, é do poder público. 2. A água é um recurso natural limitado, dotado de valor econômico. Isso é muito importante nós entendermos e aprofundarmos com isso, porque todo mundo sabe que a água já falta em alguns lugares do país. Então não há mais que se pensar que a água é infinita, que nós não vamos passar com a falta da água, Mas é importante que na 9433 já estava previsto, já estava bem claro isso, que a água é um bem limitado e dotado de valor econômico. Por quê? Porque a água possibilita o desenvolvimento econômico de várias cadeias produtivas, como o agronegócio, como a indústria que beneficia o minério, por exemplo, através de uma flotação que dilui o minério, beneficia através da água, das próprias empresas de saneamento, das próprias empresas de cerveja que consomem água e transformam ela em cerveja e vende. Então a água tem um valor econômico e na 9433 já está previsto isso. 3. Em situação de escassez, o uso prioritário dos recursos hídricos é o consumo humano e a dessedentação de animais. É outro ponto muito importante que, naturalmente, em um caso de escassez, em falta d'água, o uso prioritário são para as pessoas e para os animais e as outras finalidades ficam paradas, ficam suspensas até se findar esse período de escassez. 4. A gestão de recursos hídricos deve sempre proporcionar o uso múltiplo das águas. O que significa os usos múltiplos? São os vários usos que existem numa bacia hidrográfica ou numa delimitação de bacia. Então, usos múltiplos são dessedentação de animal, irrigação para a produção agropecuária, beneficiamento de minério, indústria, cerveja. São os usos múltiplos, os vários usos. Além desses usos que eu falei, que são os usos consuntivos, existem os usos também não consuntivos, que são, por exemplo, pesca, turismo, piscicultura, geração de energia elétrica, que são os tipos de usos de água que não retira a água do rio. Usa a água, mas não retira ela. Então são esses dois tipos de usos que existem por aí. 5. A bacia hidrográfica é a unidade territorial para a implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos e a atuação do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos.
Essa parte é uma parte mais fundamental, né, explicando que a bacia hidrográfica é onde que tem que implantar a política nacional e o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos. E por fim, 6, a gestão dos recursos hídricos deve ser descentralizada e contar com a participação do poder público, dos usuários e das comunidades. Nesse inciso especificamente do artigo 1º, que coloca a gestão descentralizada. Que o que é isso? É cada território ter a gestão do seu território. Então, ao invés da federação ou de um estado específico centralizar a gestão fica sendo descentralizada, onde cada bacia hidrográfica, através dos comitês de bacias, podem fazer a sua gestão do seu recurso hídrico, entende? E assim, com a ideia da gestão descentralizada, surge o conceito dos comitês de bacias. Aí o comitê de bacias é importante nós colocarmos que o comitê está previsto na 9433, na Política Nacional de Recursos Hídricos, e ele parte do princípio de que ele é um colegiado tomador de decisão da condição daquela bacia hidrográfica. Por exemplo, eu moro em Paracatu, existe o Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Paracatu. Esse comitê é quem decide, propõe quais são os caminhos que essa bacia hidrográfica vai ter, sabendo e ouvindo todos os usuários, sabendo e ouvindo todos os municípios, sabendo de todos os conflitos que acontecem na bacia, ouvindo também o Estado de Minas Gerais, que propõe alterações na legislação ou até mesmo passa por desafios de gestão, e também, da mesma forma, ouvindo as comunidades, que muitas vezes, comunidades tradicionais que existem na bacia e que, obviamente, precisam ser respeitadas e consideradas no conceito de sociedade, né? O Comitê de Bacias Hidrográficas, ele tem como prerrogativa paridade. É necessário ter paridade, que é mesmo número. Então, a divisão que existe dentro da 9433, e isso se replica nos outros comitês, em todos os comitês, é que metade do comitê é poder público e metade é sociedade civil. Da metade do poder público está poder público municipal e poder público estadual. Da parte da sociedade civil estão os usuários e estão os membros da sociedade civil ambientalista, da sociedade civil de uma forma geral. Então, essa separação é realmente em busca de se ter paridade nas decisões que o comitê for tomar. Se for para beneficiar a proteção do meio ambiente, que não seja uma decisão extremista somente para a proteção do meio ambiente. Se for uma decisão em prol do produtor, em prol da produção, que não seja uma decisão exclusivamente do produtor rural e que exista uma minoria vencida. Então, essa paridade é importante para que os comitês consigam ter uma discussão igualitária sobre vários dos temas e também as decisões reflitam isso, né? Que não exista um setor responsável pela maioria das decisões do comitê. E esse é o ponto principal de todo comitê. É aí que a gente vê a necessidade e a importância de se existir a democracia de uma forma limpa e transparente, porque ali as pessoas conseguem manifestar, convencer, debater de uma forma respeitosa, sem tendenciar, respeitando também ali os interesses de cada segmento, né? O poder público tem um interesse, o usuário tem outro interesse, a sociedade civil ambientalista tem um outro interesse, mas naturalmente é no comitê que se debate, se discute e tenta achar uma solução melhor e equilibrada para a bacia. E é isso aí que é fundamental a gente ter em mente. Voltando para o comitê de bacias, como que funciona o comitê de bacias? Como eu falei, o comitê de bacias é um colegiado paritário com números iguais de poder público municipal, poder público estadual, usuários e sociedade civil. 4 segmentos devidamente divididos. Dentro de usuário tem a segmentação de indústria, usuário do agronegócio, saneamento, energia, todos são usuários, eles entram lá. Na sociedade civil a mesma coisa. Tem as organizações técnicas de ensino e pesquisa, tem associações de proteção de meio ambiente, tem associação de turismo, tem associação de destinação de resíduos sólidos. Então, cada um se organiza de um jeito e, naturalmente, essas pessoas entram na composição do comitê. Quando o comitê vai ser formado, ele acaba por
abrir um processo eleitoral onde as entidades se inscrevem e dentro da possibilidade de composição, essas entidades entram no consenso, entram no comitê. Então, em alguns comitês são 10 cadeiras, outros comitês são 20 cadeiras, outros são 18 cadeiras. Então, cada comitê tem um número de cadeiras e um número de pessoas a serem indicadas para compor essas cadeiras. Então, você que pretende um dia entrar no comitê de bacias, quando abrir a inscrição, você precisa se inscrever. Você vai colocar na sua inscrição os dados da entidade e o segmento que você representa. Quando de todas as inscrições encerradas, o órgão ambiental, que seja o IGAM ou que seja a nível nacional, ele vai receber as inscrições, vai observar ali dentro quais são as entidades de cada segmento, se está certo, se está errado, e vai fazer uma reunião de segmento, para que esse segmento escolham as entidades que serão titulares e suplentes. A entidade ela pode ser titular, ela pode ser suplente, ela pode ser titular e suplente, ou ela pode ficar de fora. Então, tudo isso vai ser organizado na reunião de segmento, observando os dados que estão no edital de número de cadeiras, tanto titulares quanto suplente para o seu segmento. Você, se você conseguir entrar, a partir da reunião de segmento, você está apto a exercer o seu papel de conselheiro no comitê de bacias. Mas, naturalmente, você ainda vai ter que ser empossado pelo órgão gestor. Então, está quase lá, mas já nós estamos chegando lá. Depois disso, o órgão ambiental vai convocar uma reunião de posse dos membros e daí em diante o comitê passa a funcionar. Deu posse, aí, muito provavelmente, vai se abrir um processo eleitoral para compor a diretoria e as câmaras técnicas. E aí cada comitê também tem um número de câmara técnica e tem um regramento específico para a composição da diretoria. Pode ser que a diretoria tenha um de cada segmento, pode ser que a diretoria não imponha esse limite, assim como é o São Francisco. O Comitê de São Francisco ele é um comitê muito atuante, exemplo para todos, e hoje a sociedade civil compõe a maioria da diretoria executiva do comitê e é um comitê exemplo para todos os outros. Então lá não tem esse regramento, mas existem outros comitês que tem que ter um de cada segmento, tem que ter um usuário, tem que ter uma sociedade civil e por aí vai. Então, observado essas regras regimentais do comitê, abre o processo eleitoral para a diretoria. Feito isso, a diretoria vai ser eleita e aí o comitê começa a andar, cada um com sua responsabilidade de diretoria, sendo que o presidente e o secretário são os que mais trabalham. O presidente ele fica mais na articulação entre as câmaras técnicas, ele é quem representa o grupo em entrevista, em eventos e por aí vai. E o secretário é quem realmente apoia a diretoria na elaboração de documentos, elaboração de ofícios, buscar parcerias e tudo isso vai sendo construído em parceria com os 4 membros que geralmente são da diretoria. Então, geralmente é um presidente, um vice, um secretário e um segundo secretário. Em Minas Gerais ainda existe um regramento onde que as outorgas de grande porte, elas precisam ser aprovadas pelo Comitê de Bacias do território. Por exemplo, desvio de corpos d'água é considerado uma outorga de grande porte. Então, essa outorga de grande porte, ela precisa passar pelo crivo do comitê e aí, quando acontece um caso desse, aqui em Paracatu já aconteceu isso várias vezes, o órgão ambiental identificou um outorga de grande porte, recebeu um protocolo independente do comitê, o comitê nem ficou sabendo do protocolo, o órgão ambiental analisou, recebeu tudo, quando finaliza a análise, que elabora o parecer técnico, encaminha para o comitê e o comitê tem que manifestar em 60 dias. Geralmente, os comitês encaminham esse processo para a Câmara Técnica de Outorga e Cobrança, que ela vai tratar geralmente só de outorgas mesmo e cobrança pelo uso da água. Quase todos os comitês, se não a sua maioria, tem essa Câmara Técnica funcionando. A Câmara Técnica emite um parecer, se é favorável, se é contrário, apresenta isso para a plenária e a plenária, que é a reunião macro do comitê com todos os membros, tem um quórum mínimo regimental, tem todo um regramento para isso funcionar. E aí essa outorga, depois da CETOC, vai para a plenária e a plenária aprova ou desaprova com uma justificativa plausível e aí sim esse processo de outorga volta para o órgão ambiental e o órgão ambiental publica a decisão.
Já aconteceram vários casos onde a outorga foi aceita pelo comitê e em vários outros casos que não foi aceita. Eu lembro que teve um processo muito impactante aqui na nossa região, que era de desvio de corpo d'água para a construção residencial. E é um córrego que constantemente ele transborda. Então o loteador, né, aquela empresa que estava querendo fazer aquele desvio ali, ele não tinha pensado na inundação. E aí ele queria construir muitos lotes até dentro do córrego. Então nós, dentro do processo, nós sugerimos que não fosse feito na Câmara Técnica, que não fosse aprovado a drenagem daquele córrego daquele jeito, que fosse mudado o projeto. E aí depois disso, a plenária aprovou também, tipo assim, a plenária concordou com o que a CETOC estava falando, e assim esse processo foi indeferido pelo órgão ambiental, tendo o empreendedor que refazer os dados, refazer o projeto, mudar, para que isso pudesse avançar na cidade dele, né? Então eu lembro que foi um caso assim, muito polêmico, mas que trouxe para a gente a maturidade, o retrato da maturidade que é o Comitê de Bacias, que nessa reunião especificamente o empreendedor estava, a equipe dele estava, tinha representante do segmento de loteadores, só que mesmo assim o projeto não podia avançar, porque não era o melhor para a sociedade que a gente estava vendo ali. E aí vocês vão lembrar que, como eu falei no começo do vídeo, que a gestão de recursos hídricos ela precisa ser descentralizada. E é isso, porque o órgão ambiental, que seja nacional ou estadual, ele não consegue ter a visão de que esse projeto é bom ou é ruim. Ele não está aqui, ele não está na ponta, mas o Comitê de Bacias está na ponta. Então é por isso que a gestão descentralizada ela acaba sendo vista com muito bons olhos por esses motivos. Acaba que consegue trazer todo esse lado positivo para a gente tomar a melhor decisão para a sociedade e não em favor de um ou de outro. Bom, é isso, pessoal. Quis trazer para vocês um pouquinho a respeito da Política Nacional de Recursos Hídricos, a respeito de comitês de bacias, como funciona e como você pode participar. E se você tem interesse de participar de algum comitê de bacias, mantenha sempre o monitoramento nos sites do órgão ambiental, que seja em Minas Gerais no IGAM ou nos outros órgãos estaduais, que você vai poder ver sempre alguma publicação de edital que foi lançado para você poder se inscrever e exercer o seu direito de participar, tá bom? Então é isso, fica aqui meu abraço e se tiver alguma dúvida é só mandar no chat, nos comentários que a gente vai buscar responder, tá bom? Forte abraço e até mais!